Eu tenho que passar rápido porque é muita coisa, né? O pecado da gula é um outro pecado capital. São Paulo se refere àqueles cujo Deus é o ventre. Ele fala lá em Filipenses 3,19, né? Cujo Deus é o ventre, né? Então, a pessoa que só pensa em comer, né? Ao invés de ele comer para viver, ele vive para comer. Não, a gente tem que comer para viver. Se alimentou? Para. Mas como a comida dá sabor, então a pessoa quer comer cada vez mais. E eu sei que não é fácil. A temperança, que é a virtude oposta à gula, não é fácil. Sabe, para a gente se livrar dos pecados capitais, a gente só tem um jeito, né? É juntar a graça com a natureza. A graça é pedir ao Espírito Santo a graça, pedir a Jesus a graça, especialmente pela comunhão. Jesus, me dá força, Jesus, para eu vencer a soberba, a luxúria, a gula, me dá força, Jesus. Né? E a força de vontade. A graça fortalece a vontade. Então, precisa ter também a luta da gente, a vontade nossa com a graça de Deus. Né? Santo Agostinho dizia, a graça pressupõe a natureza. A graça não dispensa a natureza. Não, a graça fortalece, enriquece a natureza. Ok? Então, quem tem dificuldade, por exemplo, né, para se controlar, todos nós temos. Todos nós temos. Porque o pecado original feriu cada um de nós. Feriu a natureza humana, feriu a vontade, feriu a liberdade, feriu a consciência. Eu até escrevi um livro, ó, O Pecado Original. É séria essa questão. Todos nós somos feridos. Não é brincadeira, não. Cristo morreu na cruz para tirar o pecado original. Quando nós somos batizados, nós participamos da morte e ressurreição de Cristo para tirar o pecado original. Então, como é que eu venço o pecado original? A fraqueza que ficou na nossa natureza com a graça de Deus. Aí é preciso a Eucaristia, a confissão, a oração, para você ter força. Jesus deixa bem claro, sem mim nada podeis fazer. Tem um versículo da carta de São Paulo que eu gosto muito, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13, São Paulo diz assim, eu nem preciso ler porque eu sei ele de cor. São Paulo diz assim, se viverdes pelas obras da carne, morrereis. O que São Paulo chama de as obras da carne? O pecado. Mas, se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Veja que São Paulo fala, se pelo Espírito Santo, não é só se por você, se pelo Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, né? Você fizer morrer as obras da carne, então você vai viver. Então nós temos que aprender isso, gente. Toda a luta contra o pecado, eu preciso do Espírito Santo. Por isso que a gente reza, vinde Espírito Santo. Fortalece a minha vontade quebrada pelo pecado original, enfraquecida pelo pecado original. Eu não consigo fazer um regime, preciso fazer um regime alimentar. Não consigo. Peça ao Espírito Santo, me dá força para fechar a boca diante dessa comida que eu não posso comer demais. Sabe, gente, é duro mesmo. E também, sabe, quem luta contra a droga, quem luta contra o cigarro, quem luta contra, não sei, a corrupção. Tem gente que vicia na corrupção, outro vicia na masturbação, outro vicia na pornografia. Peça ao Divino Espírito Santo a graça de você vencer. Ok?